É uma luta, uma guerra. O mundo está em guerra sempre. E agora é os últimos tempos. Você vê, a igreja está muito poluída mesmo. Então a gente que tem que se resguardar. Olha o que eu estou dizendo. Se resguarde. Se resguarde. Você vai perder a sua alma junto com os outros. Nessa geração, nesse momento, né? Tem a geração dos nossos filhos. Te ora a Deus que, né, uns já foram chamados, né? Outros não. Mas na nossa geração, nós fomos chamados, tem a rica oportunidade. Então não vacile não. A geração é agora. Vai ver as pessoas da sua época como estão, da sua idade. Então, estão perdendo tempo se não tiverem sido conduzidas e vão quase 100% de chance de ir para o abismo. Não é brincadeira, você pensa que não é? Coisa séria. As pessoas que têm a sua mesma idade que você convivia, de quando era pequeno, era adolescente. Pense aí. Sua mesma idade. Que você vivia, seja irmão, parente, seja quem for, colega de trabalho. Pense aí, você consegue se lembrar, né? Às vezes a gente conhece algum, né, que vê como é que tá, como é que você está na luz, está tendo rica oportunidade de santar, e ele, a mesma época de vida, é mais distante. Então louve a Deus porque você está na presença de Deus. Chegou o momento para você, chegou para ele não aproveitou. Pode ser que daqui mais para diante ele, né, a pessoa que tem a mesma sua idade, abra-se os olhos, mas o significado é que já está tarde, né? A coisa já está ficando tarde. E quando a pessoa não aprende quando é novo, mais velho é mais difícil. A memória já está. Então já chegou a época e uns estão retrocedendo, estão ficando pior. Outros tiveram oportunidade. Então quem teve a oportunidade está na lista do arrebatamento, na lista de Deus, tem que zelar. Não pode estar retrocedendo, se embaraçando em negócios alheios. Que isso eu não posso garantir que essa pessoa que você, da sua mesma idade, ou até mais velho, né? Piorou mais velho, né? Piorou ainda, porque aí já está mais perto que você. Estou falando da mesma idade. Ou a pessoa mais velha, não estou dizendo que vai morrer para o inferno, não. Estou dizendo que a probabilidade é muito grande. Como a sua de ir para o céu que conheceu. A dele é muito grande. Tão grande como a sua. Tão grande como a sua. Então, tem que louvar a Deus, agradecer a Deus por isso. E perseverar, largar esse mundanismo. Pessoas só querem ir para a igreja, cheio de gente na igreja. Só querem ir para a igreja se der alguma coisa. Só querem ir para a igreja quando estão precisando. Lá no céu ninguém vai precisar. Não vai ter aflição nem fome aí. Ninguém vai louvar a Deus, não. Ninguém vai. Aí que a pessoa tem que louvar bem, porque está tendo livramento. Está bem. Muitos acham pesada a santa doutrina. Pesada é, lógico, quer dizer que não é? É. Mas não é impossível de colocar em prática, porque Jesus
da graça por Deus. Pesada é, mas é impossível de colocar em prática, a pessoa não quer, só isso. Se ela quiser, ela vai colocar, vai dar certo. Ela vai achar leve depois. Ela já acha pesada porque ela tem pecado demais sobre ela e ela gosta, não quer largar. Por isso que ela acha pesado, mas não é. É no sentido que é contra o pecado. Você vê como Deus, o pecado é uma coisa horrível. O pecado é uma coisa horrível. Você chegar para uma pessoa do mundo, tá ali e dizer, sentar com ela e dizer isso a Santa Doutrina do Céu, ela vacina ela contra o Evangelho. Dá logo um susto no coração dela, sobe logo a adrenalina. Ela vai ficar doida. A escatada dela se matar, entrar em depressão, porque achar que não vai conseguir. O pecado, entenda, o pecado para Deus é uma coisa horrível. Não bate com a natureza de Deus. Não bate. Então a pessoa revolta logo. Não bate, tá vendo? Não bate, não dá certo, é contrário. A pessoa dá logo um pulo. Sente, qualquer um sente sim. Dizer que não sente, sente. Você sentar com a pessoa e for explicar ela não quer nada de igreja, ela nunca foi, não quer, não está precisando. Não, né, aparentemente. Chega para ela e sente, ó, para ir para o céu tem que ser assim, assim, assim. Se você fizer, você vai criar um inimigo muito grande. Se não ela vacinar logo ela não querer mais, isso desse jeito aí, não, isso é loucura. Por isso que eu não gosto desses crentes, porque a palavra de Deus ela é totalmente contrária ao pecado, à santidade de Deus. Ela aniquila o pecado. Por isso que Deus vai falando aos poucos até com a pessoa, com o indivíduo, vai preparando ele aos poucos, abrindo os olhos. Que Deus for falar, ninguém entende. Como foi falar no Monte Sinai, e eles não queriam ouvir a voz de Deus. Tanto pecado que estavam, que não queriam ouvir a voz de Deus com medo. Moisés que ouvia e falava. A pessoa não quer ouvir de jeito nenhum. Dependendo de quantidade de fardo, de pecado ter nas costas dela, ela não quer ouvir não. Por isso que não quer ir para a igreja onde prega a santificação. Porque tem muito mal dentro dessas pessoas que não querem, tem um mal grande dentro delas. Grande, não é pouco não. Até vão, percebem, não querem mais, são contra, tem um mal grande nela que já está perto de levar elas. Porque não se bate de maneira nenhuma, e tem umas que nem entra, passa em frente, olha com raiva, piorou. Porque a luz, que é a santificação, reflete no pecado, que é totalmente contrário. O pecado não aguenta, não suporta. Dá esse choque na pessoa. A santidade de Deus dá esse choque na pessoa. Dependendo de quanto pecado ela tem ali, que está carregando as costas dela, está cometendo. Foge da luz da santificação. Os demônios são trevas. Eles eram luz, né, que eram anjos, mais alvo do que essa lâmpada, né, fluorescente, e ficaram mais negros do que a própria treva. Tão negro que é como se fosse um escuro se mexendo. É o reflexo da desobediência a Deus. Deixaram ele sombrio. É como se você visse um escuro se mexendo lá. Ele é mais escuro do que um escuro. É mais preto do que um escuro. Umas trevas. É o famoso vulto preto mesmo. É um vulto, é uma coisa preta. Preto mais do que o preto que você pode existir. Assim como eram mais alvo do que o branco que pode existir. Um anjo não é mais alvo que o branco? Não tem a cor mais branca do que um anjo.
Quando desobedeceram a Deus, ficaram o inverso. Ficaram mais que tinha de luz, de tão branco de luz, ficou tão branco, tão preto, de trevas. Maior trevas de todo o universo. Se você for no universo, o universo é escuro. Quando chega perto desse planeta que tem a luz do Sol, é mais preto do que tudo. Não existe nada mais preto em toda a existência do que um demônio. Ele supera todas as outras cores pretas. Preto claro, preto escuro, sabe o que for. É uma coisa inexplicável. É isso que causa no espírito humano quando desobedece a Deus. Essa escuridão, o espírito humano vai ficando escuro, preto, igual trevas. Ele vai matando, vai cauterizando. A gente mata uma coisa, fica morta, fica preta, estragou. A pessoa vai matando, ela mesma vai matando com a desobediência dela. O espírito dela vai ficando sem luz, apaga e vai ficando preto, treva, até ficar preto igual um demônio, mais preto do que. Aí é a hora dela ser recolhida ao local onde essas trevas devem estar, que é aonde? No inferno. Aí vão ser banidas da face do Senhor. Porque não dá, o Senhor é luz. A pessoa mais preta do que um preto que disse, pô, sua luz é preto, mais preto que escuro, sombrio, não dá a luz. Então será banido da face do Senhor, serão trancados no local. O espírito humano, ele fica assim, preto, sombrio, negro, mais negro que qualquer outra coisa. Aí é a hora dele partir para a banição da face do Senhor. Será banido totalmente da luz, tanto a luz de Deus que ainda está no mundo, que é Jesus, como a luz do sol, a ser trancado nas trevas lá no inferno. Porque rejeitou a luz. Viver no reino de luz. O reino do Senhor deve ser muito lindo, de luz, né? Tudo luz. É uma luz que não dá para explicar. E é um branco que não dá para explicar. É a escolha que os anjos fizeram, né? Que os seres humanos estão fazendo. Quando desobedecem a Deus, as ordenanças de Deus, vive o mundanismo e não querem viver a santificação. Você obedece, né, às autoridades, obedece a Deus, toda a palavra, todo o evangelho manda obedecer, a pessoa desobedece. Basta desobedecer um artigo, já é suficiente para ir para aquele lugar. Amém? Então, é assim, a pessoa mesmo vai matando o espírito dela, vai ficando sombrio, como também, né, tá na presença de Deus. Moisés descia o monte, descia com a cabeça iluminada. Moisés, quando descia o monte, o povo escondia o rosto, com medo, porque brilhava a face de Moisés que estava com o Senhor. Ou seja, o espírito de Moisés absorveu a luz, a vida de Deus. Deus passou vida para Moisés, luz, e Moisés iluminado. O espírito de Moisés estava aceso, iluminado. Igual do mesma coisa do monte da transfiguração, né? Jesus, Pedro, João, Tiago, né? E ele orando, e veio uma nuvem, e ele se transfigurou, ficou branco, todo ele, e as vestes dele mais do que a neve. E veio Moisés, né, e Elias falar com ele, e todos os três estavam brancos, mais alvos do que a neve. Ou seja, todos iluminados. Os dois que já estavam lá em cima, né, iluminados pela luz de Deus, e ele que é o próprio Deus iluminado ali com a luz dele e do Espírito Santo, Senhor Jesus. E João e Pedro, né, viram Tiago. E Pedro diz: vamos fazer 3 cabanas para vocês dormirem, né? Estava atônito, não sabia o que dizer.
quando viram Moisés, e todos os três iluminados. Então o espírito humano é assim, é o espírito. O espírito é o espírito, ou do anjo ou o espírito humano, é um espírito, vem de Deus. A forma é diferente um pouco, né? O formato, lógico, do anjo com a pessoa humana. Tem traços semelhantes, lógico, mas o espírito é o espírito iluminado. Tem a luz, que é a luz de Jesus, e tem as trevas, que é as trevas de Satanás, que quando desobedece a palavra vira trevas, até ficar sombrio demais e Deus ser obrigado pelo próprio indivíduo a Deus permitir que ele seja trancado num abismo, nas trevas, para não contaminar o restante. Salmo 99, versículo 1. Louvor à santidade do Senhor. O Senhor reina. Tremam os povos, ele está entronizado sobre os querubins. Estremeça a terra. Ou seja, ele está nos lugares mais altos. Amém? E vamos glorificar o Senhor, né? Porque ele habita sobre todos, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Senhor reina, trema os povos, ele está entronizado sobre os querubins. Estremeça a terra. O Senhor é grande em Sião e exaltado acima de todos os povos. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Então ele está dizendo aí na primeira parte que o Senhor está entronizado no terceiro céu, acima do terceiro céu, né? Não existe mais nada até onde se dá a conhecer, né? Os querubins ficam embaixo, o trono de Deus em cima, suspenso no ar, e dali para cima não se sabe o que existe. Não é bom ousar perguntar, não é viável, né? Mas ninguém sabe. Sabe-se que leva-se a crer que não existe nada, né, que seja mais alto do que o Senhor, que Ele é o patamar, Ele está ali acima, não existe mais nada ali acima dele, né? Se existir, é Ele que está mais lá para cima, que sobe, né? Não existe mais nenhum ser, mais nenhuma criatura. Se houver, lógico, ninguém sabe, mas Deus está acima de todos eles. Eu creio que não existe, porque Ele já está ali em cima, embaixo vem todo o céu. Pode ser um vazio infinito, onde Ele habita, uma dimensão espiritual, mas não existe, né, dado a nós conhecer algo acima do que Ele. Eu estava até dizendo, tem coisas que Deus, né, nunca viu, né? Não é isso? Tem coisas que Deus nunca viu. Você sabia disso? Tem Deus, Deus viu todas as coisas. Não, tem coisas que Deus nunca viu. Por exemplo, um Deus maior do que Ele nunca viu, porque não há, né? Então tem coisas que Deus nunca viu. O que foi que Deus nunca viu? Um Deus que é maior do que Ele, porque não existe. Ele está acima de todos, os restos estão para baixo. Ele é todo poderoso. Também tem coisas que Deus não se lembra mais, né? Que Ele não consegue se lembrar, que é o pecado. Quando a pessoa se arrepende, também Ele não se lembra mais, a não ser que a pessoa fique se lembrando aí direto, né? Mas não é bom lembrar Ele, não. Então o Senhor está acima de todos. Tem os querubins, serafins, né? Tem
seres celestiais, todo tipo de ser, ninguém sabe. A Bíblia fala de anjos. O que é um anjo? O anjo é um mensageiro celestial. Pode ser qualquer tipo de criatura que venha trazer uma mensagem, como a águia, né? Como todas aquelas coisas que a gente sabe da Bíblia. Pode ser qualquer tipo de mensageiro, como querubim, quem com o rosto de leão. As coisas de Deus. Ele fala, existem diversas criaturas lá. Mas o mensageiro, mal que a Bíblia cita, os mensageiros que vêm são anjos, né? São seres que aparecem até em forma humana ou em forma espiritual, que tem a aparência de homens, né? Outros de animais, né? Como no caso de seres viventes, com rosto semelhante, não é igual, é uma coisa semelhante. Então não é coisa de estar se discutindo isso, que as coisas de Deus, como também tem remidos no céu. Leva-se a crer que os 24 anciões também são homens, remidos, os anciãos do antigo Israel, do povo de Israel, que adoram o Senhor. Os 24 anciões leva-se a crer que é os Moisés, aquele povo todinho, que Israel também tinha 24 anciões, que cada ancião tomava um grupo de conta de um grupo de pessoas. Então o Senhor mostra a João a adoração celestial que vai acontecer. Então ele mostra os anjos lá, mostra os remidos. Então os 24 anciãos também pode ser os homens, lógico. Tudo indica que sejam os remidos que estão lá das tribos de Israel, adorando o Senhor, demonstrando a totalidade, adorando ao Senhor, os anciãos. Como pode existir mulheres também, lógico, tem mulheres, Maria Madalena, tem vários tipos de mulheres. Como pode existir vários outros tipos de coisas, como uma águia voando, semelhante a uma águia voando, semelhante a um rosto do leão. São coisas espirituais. Deus pode fazer qualquer coisa. Então o mundo espiritual, o mundo celestial é muito grande, lógico, deve ser infinito. O planeta céu de Deus livre. Imagina a diversidade de criaturas que ele não tem, de povos, né? A gente pensa assim, não tem noção. Se tanto demônio caiu, um terço virou demônio, é tanto demônio. Imagina os 2 terços ficar lá de anjo. E ele também não para de criar anjos, eu creio nisso. Não para de criar os anjos, é criando todo tempo. Não deve ser uma coisa tremenda. Deve ter muita coisa para explorar no céu, viu? A gente se limita ao céu. O céu deve ser, eu tenho para mim que seja infinito, onde Deus habita. O planeta céu é tipo um planeta, é uma coisa, não, mas é muito grande, porque existem planetas enormes, né? E ele está acima de todos. Bem que ele vai vir para cá, né? Ninguém sabe. Uma coisa é que o céu tem todo tipo de coisas maravilhosas, que eu creio que a gente for explorar, tem uma eternidade para explorar, e é sempre coisas novas. Igual aqui, se você for sair, tem a natureza, tem as coisas. Só que aqui é sombrio, né? Lá não, lá tudo é vivo. Então tem maravilhas lá. Como já viram, grandes palácios, cidades. É uma coisa tremenda. Você tira pelo reino dos homens. Se você for ver a cidade de Nova York, se for ver, as coisas são imensas. São Paulo. Imagine o reino de Deus, que é perfeito, que lá tudo é grande, tem espaço, tudo de ouro, de cristal, pedras preciosas de cristal. É coisa maravilhosa. Para quem gosta de viajar, hein? Ver as coisas. Imagina as frutas, é muita coisa que realmente não tem como
Só a gente estando lá para ver, ou o Espírito Santo nos revelando, né? Botando nosso coração. Sem contar a alegria imensa. Imagine quanta gente. É coisa grande, ó. Imagine, tente imaginar. Tanto de anjo que ficou, mais os anjos que ele está criando, que não para de criar, mais os remios de todas as épocas. Tudo junto para adorar ele. Como? Pensa no espaço. Você imagina um espaço para caber todo esse povo? Ninguém sabe nem quantos trilhão, 4 trilhões, você nem dá para contar os anjos, que João diz que eram infinitos, dá para contar. E ele criando mais e mais anjos. Você imagina um local onde vão se reunir para adorar ele, o quanto não deve ser imenso. Eu acho que ele deve ser maior do que a terra, só o local para adorar ele, onde os anjos e os remidos vão ficar em pé. Você tem que pensar, começar a pensar. É grande, coisas grandes. Não é coisa pequena não. Coisa grande. Deus está lá sentado acima de todos. Está lá o trono dele lá suspenso, e eles lá olhando e adorando. Ele quiser, ele vem, ele passeia. Tá? Mas acima dele lá do trono, né, não existe outro Deus. Ele é tudo. Ele é tudo. Todo poderoso, não existe outro, nem haverá. Ele é o grande eu sou. É muito poder, né? Imagine um pouquinho desse poder na mão do homem, pecador, que não faria. O que o homem faria? Por isso que Deus quer humildade. E Deus tem poder para dar, fornecer a todo mundo quanto quiser. Poder, glória, inventar outras coisas. Como já viram pedras preciosas que não existem aqui. É coisa que não. O ouro não é igual ao ouro daqui. É um ouro transparente, uma coisa que ninguém sabe dizer realmente como é. Como daqui para diante tem uma eternidade, ele vai criar sempre outras coisas. Sempre está criando coisa diferente. E a pessoa vai desfrutar tudo isso aí. Por isso que ele quer que a pessoa seja humilde, para poder dar essas coisas. A pessoa não tem nada, que é um orgulho danado, né? Mas a gente recebe alguma coisa. No versículo 4: és rei poderoso, que ama a justiça, estabelece a equidade, executa juízo e justiça em Jacó. Tá vendo? Ele está dizendo que Deus executa juízo e justiça. Ele mesmo que faz, traz o juízo, né? Julga com justiça. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostai-vos diante dos cabelos de seus pés, porque Ele é santo. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostai-vos diante dos cabelos de seus pés. Cabelo é um banco, né? Você bota os pés no banco para lavar, para descansar. Moisés, aí fala no 6, interessante, ó. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouvia, né? Ele está dizendo que Moisés e Arão e Samuel clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Aí ele diz no 7 agora, ó: na coluna de nuvens lhe falava, eles guardavam os seus estatutos e os seus testemunhos e os seus estatutos que eles dera. Olha aí, tá aí o segredo que ele no 7 está nos revelando. O Espírito Santo
está nos revelando o segredo que Deus ouvia as orações de Moisés, de Arão e de Samuel, porque eles guardavam os testemunhos e os estatutos que o Senhor havia passado a eles, ou seja, obedeciam a Deus, temiam, logo se obedeciam, temiam, tinham sabedoria, e se temiam eram humildes. E Deus fala com o humilde: resista ao soberbo, mas dá graça aos humildes, perdão. Graça, perdão. Deus resiste ao soberbo. Ao soberbo ele não perdoa, mas ao humilde ele dá graça, dá perdão. Mas sempre perdoando. Então, Arão, ele está nos relatando que Arão, Moisés e Arão e Samuel falava com Deus e Deus respondia, abençoava. Porque eles guardavam os testemunhos que Deus dera, guardavam o livro da lei, guardavam o pacto, a aliança, guardavam os estatutos, as ordenanças que o Senhor lhes dera no Monte Sinai. Ou seja, o Senhor passou uma ordem para eles, eles cumpriam com amor, com carinho. Deus falava com eles toda hora. Acabou-se. Então Deus falava com Moisés, com Arão e com Samuel, porque eles guardavam os testemunhos, guardavam a palavra de Deus, viviam, praticavam, obedeciam a Deus. Por isso que Deus falava, respondia a eles quando oravam, e eram salvos, eram libertos, tinham refúgio. E lógico, Deus sustentou eles e deu salvação a eles, porque obedeciam, né? Que o diabo acusou Moisés de ser homicida, mas Deus repreendeu a Satanás, porque ele mandou Moisés fazer o trabalho e Moisés fez, e logicamente Moisés se arrependeu, né? Deus o justificou porque Moisés se arrependeu e Moisés vivia em obediência. Depois que Moisés se arrependeu, não matou, né, mais ninguém, com a ira, né, que ele tinha matado, querendo. Lógico que em guerras, eles autorizados por Deus. Uma coisa é fazer uma coisa autorizada por Deus, outra coisa não fazer. Então Moisés se arrependeu, lógico, na mesma hora, e Deus convocou ele, deu um trabalho para ele. Ele obedeceu a voz de Deus, fez com carinho, com amor. O diabo acusou, mas Deus o justificou, que Deus justifica quem Ele quer. E acabou-se. Então ele tem que ser amigo do Senhor. Como? Amando Ele. Como é que eu amo? Obedecendo o Evangelho de Jesus, vivendo a santificação celestial, do corpo ao espírito, se afastando do mundanismo. Não pode estar atrás do que é mundano, não, né? Vamos terminar aí no 8. Tu os ouviste, Senhor nosso Deus, tu foste para eles um Deus perdoador, embora vingador dos seus atos. Como também é interessante aí, tu os ouviste, né? Ouviste a Moisés, a Arão, a Samuel. Tu foste para eles um Deus perdoador, perdoou os pecados deles, né? Embora vingou os seus atos. Ou seja, Deus perdoou eles que erraram, lógico, porque eles se arrependeram. Deus perdoou, mas também colheram o fruto da sua desobediência. Colheram o fruto da sua desobediência. Então, quando a gente se obedece a Deus, mesmo que a gente peça perdão, viu, Ademir Flávio? Mesmo que a gente peça perdão, se for de coração, Deus perdoa.
Se a gente fizer de novo, Ele não perdoa. Se desobedecer de novo, ou se pedir perdão, não fizer mais, Ele perdoa, para a pessoa não ir para o inferno, mas ela vai colher aquilo que ela plantou, né? Vai colher aquilo que ela plantou, só que de uma forma branda, lógico, né? Não vai ser do castigo que ele vai colher aquilo que plantou de uma forma branda, de uma forma que vai dar um livramento. Deus, se Ele deu o livramento, lógico, ela vai colher uma aflição, vai colher uma, mas Deus vai continuar com ela, vai dar o livramento a ela, vai consolar ela, melhor dizendo, vai a consolar. Então é melhor não desobedecer, que toda vez que o povo de Deus desobedecia a Deus, o povo de Israel eram castigados, foram levados cativos para a Babilônia, continuaram sendo pior na Babilônia, e por aí vai. Então, quando desobedece, porque quer, sabendo que é para fazer, faz errado, se não se arrepender, vai para o inferno. Se se arrepender, vai ser perdoado, e Deus vai colher, vai permitir que ele colha aquela desobediência, como Davi também colheu na família dele, né? A desobediência dele, que Davi fez, ele colheu nos filhos. Então, importante, você não tinha comunhão com Deus, eu fiz, e Deus já perdoou tudo aquilo ali. É diferente Deus saber agora, estar na presença de Deus e fazer, é outra coisa diferente. Eu não sabia, embora que tinha noção até que era, mas não tinha sido expressado por Deus para mim, né? Mas pessoalmente, Deus perdoa, joga no mar do esquecimento, Ele não se lembra. Mas se eu agora já sei, estou convertido, estou na igreja, e sei daquele ali, faço desobediência, aí vai ser pior. Vai ser pior, não pode, tem que parar. Soube agora vai ser pior. Antes você não sabia, até suspeitava, mas não sabia. Mas agora Deus lhe disse face a face, usou alguém para dizer, está na palavra, você viu, está se congregando, está na igreja. Então, se você sabe daquilo ali, Deus ele não vai ter você por inocente não, né? Porque você sabe e está fazendo errado, que aí toda vez ele ia ter que ensinar direto, né? Mesma coisa. E já ensinou que está sabendo, está dentro da igreja. Então pronto, tem motivo a pessoa está fazendo o que é errado para colher não. Às vezes ela está fora, ela chegou, eu não sabia não, ou eu estava amarrado, não, mas agora eu estou dentro da igreja, estou recebendo oração, ela tem por obrigação de obedecer, de lutar. O Espírito Santo está ali lutando por ela, usa o pastor, usa missionários, obreiros, usa os irmãos para orar. Ela está sempre vindo, então ela tem a obrigação de lutar, ela tem que lutar para não fazer mais aquilo. Amém? Confiar no sangue do Senhor, pedir sempre misericórdia, que Ele é um Deus perdoador, não é isso? E Ele diz no 9, né, terminando: exaltai o Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. Exaltai o Senhor nosso Deus e adorai no seu santo monte, porque nosso Deus é santo, não é terreno, profano, é santo. Amém? Pois diga glória a Deus e vamos glorificar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, na pessoa divina de Jesus Cristo e o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, e pedir sua misericórdia. De qualquer maneira temos que nos humilhar, ou conhecendo ou não conhecendo a palavra, errou, tem que se humilhar, pedir perdão e não fazer mais, obedecer, que o Senhor não merece, lógico, que machuca o Senhor, embora que Ele perdoe, machuca. A mesma coisa você com o filho seu, o filho está todo tempo desobedecendo, você não gosta, né?
Imagine Deus que é santo. Ao mesmo tempo também Ele é maravilhoso, Ele só quer o nosso bem e Ele perdoa-se, amém? Mas só cuidado para não estar. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai querido, amado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Espírito Santo, obrigado por esta palavra maravilhosa, por este dia, meu Senhor e meu Salvador, por nos perdoar, pelo Senhor não se lembrar dos nossos pecados e transgressões antes de te conhecer que fizemos, também os que depois que te conhecemos cometemos, e o Senhor nos perdoou, jogou no mar do esquecimento. Só temos a te agradecer por essa misericórdia e pedir o dom da misericórdia para que também perdoamos o nosso próximo, ó meu Senhor, porque o Senhor disse que aquele que tiver misericórdia alcançará misericórdia. Eu creio, eu intercedo por todos nós, de todo o planeta Terra, e te agradeço a tua morte e ressurreição no Calvário. Te agradeço, meu Senhor, por nos conduzir na santificação do corpo, alma e espírito, por nos perdoar, por não nos deixar perecer no engano de Satanás de nosso coração, por nos livrar da seta maligna, Senhor, por nos abençoar em todas as áreas, caminhos e causas nossas, pelo Senhor não nos abandonar, ó meu Senhor, pelo Senhor nos consolar, pelo Senhor nos perdoar em tudo e nos dar uma vida nova, meu Senhor. Diga obrigado por me dar vitória na cruz do Calvário sobre Satanás e o pecado. Diga obrigado, Senhor, por me dar vitória em todas as causas que eu tenho neste mundo, como em todas as áreas da minha vida e os meus caminhos, Senhor, porque a luz do mundo é Jesus. Diga, não retires essa luz de mim, em nome de Jesus. Não retira, Pai, teu Espírito de nós. Entregamos todo o nosso ser a Ti,